Se prepara aí que o vídeo de hoje está repleto de novidade, pessoal. A gente já começa aqui com o Gilmar Mendes dizendo que o projeto de anistia quer beneficiar os mentores da trama golpista. É exatamente isso, pessoal. Gilmar Mendes do STF não está nem um pouco feliz com essa urgência de pautar o projeto da anistia na Câmara. Além disso, a Espanha não aceita a extradição que o ministro Alexandre de Moraes pediu do jornalista Eustáquio, tá? Oswaldo Eustáquio. E afirma que se trata de perseguição política. Exatamente isso, pessoal. E o Moraes acaba retalhando a Espanha. Além disso, em um quarto dia na UTI, tá? O Bolsonaro tem o seu primeiro parecer médico. Então vamos entender aqui como é que está a situação do Bolsonaro no hospital, tá, pessoal? Além disso, tá? Segundo a imprensa, o Lula dá ovo de Páscoa de ouro para a oposição, né? Diz parlamentar, após o governo conceder asilo à ex-primeira-dama peruana envolvida por corrupção, tá? E condenada a 15 anos de prisão. Vou trazer todos os detalhes dessa matéria aqui. Além disso, agentes da Polícia Federal, pessoal, morreram durante uma perseguição a bandidos no Rio de Janeiro. Tá? Muito grave o que aconteceu, você vai entender tudo. Além disso, deputado Zuco e Maria do Rosário discutem em programa ao vivo, pessoal, tá? Porque ela não deixava ele falar sobre anistia. Você vai ver tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Então já chega se inscrevendo no canal, habilitando o sininho. Sem mais delongas, já vamos aqui para a nossa primeira notícia, pessoal. Então, Gilmar Mendes aqui, né, contra a anistia, diz que projeto quer beneficiar mentores de trama golpista, tá? Então, o ministro do STF critica a proposta que teve a urgência na Câmara dos Deputados, tá? Então, Gilmar Mendes afirmou que a anistia é um ato solene de clemência autorizado por motivos de ordem superior. Então, o ministro Gilmar Mendes declarou que o projeto busca, na verdade, proteger os mentores de uma trama golpista e alertou para a gravidade do episódio. As pessoas estão minimizando aquilo que ocorreu, ele falou. Se viu nessa investigação que havia ameaças muito sérias, inclusive de matar pessoas. Então, não estamos falando de um passeio no parque, é algo muito grave. Tá? Certamente, deixa eu dar pausa aqui, pessoal. Certamente, muitos já são beneficiados ou serão beneficiados pela progressão de pena. Já houve decisões em vários casos sobre prisão domiciliar. Imagino que esse trabalho vai ter continuidade. Ele lembra que mais de 500 pessoas já firmaram acordos de não persecução penal e citou um caso concreto. Recebi há algum tempo um apelo do bispo da minha cidade para olhar um caso de uma pessoa do Paraná que eu reconhecia. Ele é visto filmado com algum tipo de instrumento quebrando coisas dentro do espaço do Supremo. Aí, pessoal, então o Gilmar Mendes totalmente contra esse projeto de anistia que está rolando na Câmara. Próxima notícia aqui, pessoal, Moraes ficando sem força, né? A Espanha não aceita a extradição e afirma que se trata de perseguição política, né, sobre o jornalista Oswaldo, tá? Então, Moraes, o ditador de toga, o mundo já sabe, o fim sozinho, preso está próximo. Vamos ouvir aqui a O que me notícia. chama a atenção nessa decisão da justiça espanhola é a maneira como ela qualifica o crime. Ela não disse apenas que não tem equivalente no sistema legal espanhol. Ela está dizendo que o caso do Oswaldo Eustáquio é perseguição política. E por ser perseguição política, ela não vai acolher o pedido. Ela está dizendo que o julgamento do Oswaldo Eustáquio ele está sendo feito por ele veicular uma perseguição por conta das suas opiniões políticas. Então, ela é também uma avaliação da justiça espanhola de que os processos de julgamento a qual ele está submetido no território brasileiro,
eles não são justos, não são equilibrados. Aliás, isso é meio semelhante ao que aconteceu no caso anterior, que a gente estava discutindo no começo do programa com a Nadine, porque quando o Brasil acolheu a Nadine, ele também julgou que o julgamento que aconteceu no Peru não foi equilibrado. Então, a gente tem, nesses dois episódios, o mesmo problema. A justiça de um país julgando que o outro país não tem um sistema judiciário equilibrado e, num caso, acolhendo uma pessoa que foi condenada, o caso do Brasil acolhendo a ex-primeira-dama, e, no caso da Espanha, não extraditando um cidadão brasileiro que está sendo processado aqui por crimes que, segundo a justiça espanhola, são crimes de opinião. Pessoal, o Brasil cada vez mais se alinhando a ditaduras do mundo, né, esquerdistas, tá? Então, no momento que não é extraditado um jornalista para o Brasil, porque a Espanha vê que no Brasil existe uma perseguição política, e o Brasil, ao mesmo tempo, uma pessoa que foi condenada por corrupção há 15 anos, pessoal, tá? Com amplas provas. No momento que o Brasil acolhe uma pessoa assim também, né? Ele está dizendo para o mundo que no Brasil tudo pode, né? Enfim, o Brasil acolhe aí criminosos. Em quarto dia na UTI, Bolsonaro tem melhora nos exames laboratoriais, diz o boletim médico. Então, pessoal, o Bolsonaro passou aqui por uma cirurgia de 12 horas no último domingo e ele segue sem previsão de alta e a recomendação médica é que também não receba visitas, tá? Então, Bolsonaro apresentou melhora nos exames laboratoriais, segundo o boletim médico divulgado na quinta-feira, ontem. Ele segue na unidade de UTI, em hospital particular em Brasília, e continua sem receber visitas. De acordo com a equipe médica, pessoal, o Bolsonaro ele mantém uma boa evolução clínica, sem dor e sem outras intercorrências, tá? Esse é o quarto dia de internação da cirurgia que durou 12 horas. O procedimento cirúrgico foi para tratar uma suboclusão intestinal, uma obstrução parcial do intestino causado por aderências formadas após múltiplas cirurgias anteriores em decorrência da facada que levou em 2018. Tá, pessoal? Tá aí. Bolsonaro se recuperando, que corra tudo bem com ele, que ele consiga se recuperar o quanto antes. Pessoal, ó, essa notícia aqui, tá? O Lula dá ovo de Páscoa de ouro para a oposição após o governo conceder asilo à ex-primeira-dama peruana, condenada a 15 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro, tá? Então, a atitude valida a tese de direita de perseguição do judiciário. Vamos ouvir aqui. Eu ouvi de um líder uma frase que eu botei até na tarja para vocês, sobre como o que o Lula fez acabou sendo um grande presente para a oposição. Um ovo de Páscoa de ouro para a oposição. Por quê? Quando um país recebe alguém nas condições que o presidente Lula recebeu a Nadine, ele, de forma traduzida e direta, está dizendo o seguinte: o Brasil, que eu governo, considera que o Peru tratou a Nadine como eu fui tratada aqui no Brasil na Lava Jato, que houve uma Lava Jato lá, portanto, uma justiça parcial, então eu trago ela para cá. Qual é a grande diferença? A diferença é que aqui no Brasil, a Lava Jato, de fato, foi comprovadamente... teve uma parcialidade do então juiz Sérgio Moro, então ela foi comprovadamente verificada, essa manipulação. Enquanto que o caso da Nadine é somente uma alegação da defesa, que, por óbvio, está interessada em defender, está interessada que a Nadine consiga esse asilo. A Nadine, ela foi condenada somente em primeira instância, está lá no início do processo. O marido dela ficou porque ele foi lá na audiência. Ela não foi, conseguiu vir para cá e teve todo esse abraço fraterno do Brasil. Qual é a questão do asilo político? Ele só pode ser concedido numa subjetividade que dá muito espaço para esse lugar ideológico que o presidente Lula ocupou. Isso é dito por pessoas da base, da oposição e também por analistas internacionais. Por quê? Quando o Lula faz isso, ele diz o seguinte: olha, eu, na minha subjetividade, considero que a Nadine está sendo perseguida. Porque asilo, gente, é isso mesmo. É o líder daquela nação ter a convicção de que a pessoa tem que vir
de outro país para ser protegida porque ela é perseguida política. Não tem um critério objetivo, numérico, algo que siga uma coisa muito técnica. É uma percepção política. Qual é o grande problema? Lula está bebendo da mesma fonte que o bolsonarismo bebe quando defende aliados que saíram do Brasil investigados por tentativa de golpe, por fake news, por uma série de atentados contra a democracia. Esses mesmos bolsonaristas são aqueles que dizem que o nosso sistema judiciário, sem apresentar provas, ele é parcial e ele persegue. É uma narrativa falsa, mas é o argumento que eles usam para ir para outros países e, inclusive, muitas vezes se darem bem e não cumprirem as medidas judiciais as quais lhe foram impostas. Bom, está muito claro o caso da Nadine. Não tem nenhuma prova de que lá foi uma lava-jato como aconteceu aqui. Politicamente, Lula quis sinalizar o seguinte: olha, você não vai passar o que eu passei no Brasil. Mas são casos absolutamente diferentes. Aqui no Brasil teve a comprovação da manipulação, da parcialidade do julgamento. O Supremo declarou isso. O próprio Lula não buscou asilo em lugar nenhum. Então, não há paralelo que permitisse um asilo técnico. Por mais que o Itamaraty diga que é uma tradição do Brasil, o que contou foi o viés ideológico. Portanto, no momento em que o Brasil, o Supremo, é alvo de muitas críticas e de mentiras sobre pessoas que estão sendo perseguidas pelo judiciário e que estão vendendo isso para outros países, o Lula faz basicamente a mesma coisa. Isso é muito ruim para o nosso sistema judiciário, também para a visão de país do Brasil e porque absolutamente politiza aliados que, independentemente do que tenham feito, possam sim ganhar proteção. Pessoal, só falta o Maduro, né, pedir asilo político no Brasil. Enfim, a gente vê esse tipo de coisa, infelizmente, né, jogando o nome do Brasil na lama. Próxima notícia aqui: 3 agentes da PRF, pessoal, da Polícia Federal, morrem após viatura bater durante perseguição. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil foram acionados. Motociclistas que estavam sendo perseguidos conseguiram fugir. Tá? Infelizmente, os policiais federais aqui não conseguiram sobreviver. Né? 3 agentes da Polícia Rodoviária Federal morreram após viatura em que estavam colidir com um carro de passeio durante perseguição na Avenida Brasil, na zona norte do Rio de Janeiro, na madrugada desta sexta-feira. Segundo as primeiras informações, os agentes perseguiam 2 motociclistas que fugiram de uma blitz. Tá aí, pessoal. Próxima notícia: deputados Zuco e Maria do Rosário discutem programa ao vivo porque ela não deixava ele falar sobre anistia. Falar sobre anistia? Não, só um minutinho. Se eu posso falar? Por favor, eu queria falar sobre anistia. Anistia. Deputado, o senhor fique calmo. Mas a senhora está nervosa porque, não, o senhor está calmo. A gente está recebendo. A senhora está aumentando a voz e está partindo para falar comigo. Deputado, a gente acabou de falar que nós podíamos debater. Mas por que a senhora fala que quando eu estou falando pode terminar? Eu vou ter que ir para o intervalo desse jeito. Tem que ir para o intervalo, porque se ela pode me interromper, eu não posso interromper. Por quê? Só um pouquinho. Qual é a diferença? A senhora está desequilibrada, deputada. Não. Vamos calma. Não, é que assim, ataque pessoal. A gente quer um debate de alto nível. A gente quer um debate de alto nível e não ataque às pessoas. A gente está debatendo uma ideia. Eu vou chamar cada um, então. A senhora conclui, por gentileza, e eu, em seguida, daqui a 30 segundos, vou passar a palavra. Que bom, fico feliz. Desequilibrado é o senhor, que demonstra ter uma... Mas eu falou agora que não era para atacar e está atacando. Uma rejeição do Brasil está presente aqui. A gente vai para o intervalo. A gente vai para o intervalo. Não é possível. Não dá para fazer um debate. Não, o senhor é machista e a senhora é desequilibrada. Não, o senhor é desequilibrada. A senhora está deixando eu falar por quê? Eu peço do senhor. Pobre, coitado. Deputados. Alguma coisa contra pobre? Coitado. Não, coitado do senhor. Olha, que triste isso, espírito. Deputados, a gente está debatendo o Brasil aqui, mas eu vim aqui preparada para falar do Brasil. Vamos lá. Agora, quando um falar, o outro não pode interromper, por gentileza. Não aceito esse tipo de ataque. A senhora tem, e o senhor, a gente vai deixar o microfone fechado. A senhora tem 30... Por favor, gente, sem ataques pessoal. Mas o senhor usa esse é um exemplo que o senhor... Pessoal, a esquerda simplesmente não deixando, né, a direita falar, né? Não deixando expor suas ideias, porque sabe que no campo das ideias é muito complicado defender ideias esquerdistas. Chegou até aqui no vídeo? Se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações. Me conta aí, pessoal, o que vocês acham aí
desse bate-boca aí entre a Maria do Rosário e o deputado Zucco. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.